Olá, sejam bem-vindos ao Pod Patinhas. Esse é um podcast para a gente compartilhar experiências e lugares onde verdadeiramente nossos pets podem entrar com suas patinhas. Eu sou a Cris e hoje temos como convidada especial a Heloísa. Elo, seja muito bem-vinda. A Elo é a tutora do Carê. Tutora e mãe, né, gente? Que a gente sabe que essa vida de mãe de pet é assim mesmo. A gente gosta de ser chamada de mãe de pet. Elo, conta um pouquinho como começou essa linda história que você tem com o Carê. Cris, boa noite, obrigada pelo convite. Fico feliz de poder participar aqui desse podcast. Obrigada. Eu comecei em 2020 com o Carê. Antes eu já gostava bastante de viajar também, mas desde que o Carê chegou, eu tenho feito roteiros adaptados, né? Em busca de lugares pet friendly, para que a gente possa viajar sempre juntos. Ai, que ótimo. A Elo já está fazendo o maior sucesso nas redes sociais e já se tornou referência para as pessoas que querem viajar com seus pets. Então já tem aí uma longa jornada entre passeios nacionais e internacionais, né, Elo? Isso. Atualmente, a gente foi para a Itália, Europa, né, no mês passado, e essa viagem foi bem marcante, porque nós conseguimos fazer 4 países, né, e ficamos 11 dias lá. Uau! Foi bem, assim, não foi 100% tudo flores, 100% flores, mas deu para tirar bastante coisa, assim, de experiência, aprendizado, né? Uhum. E eu compartilhei recentemente as dicas para quem planeja viajar, né? Ou tem bastante gente que se muda para a Europa com pet, né? Uhum. E a parte da documentação pet é bem complexa, né? Então não dá para fazer de um dia para o outro. Tem que ter um planejamento de muitos meses antes. Uhum. E antes dessa sua viagem internacional, imagino que você já foi testando algumas outras coisas, já primeiro começou a viajar aqui pelo Brasil, né? Conta um pouquinho dos lugares que você já conheceu. Isso. Antes dessa viagem de avião, que foram quase 12 horas, né, de voo, eu já vinha fazendo outros voos e outros lugares um pouco mais perto, né? Tanto é que a nossa primeira viagem de avião do Carê foi para BH, que é apenas 1 hora de viagem. E né, nesse primeiro voo eu já pude testar, assim, né, como que é da cabine, porque ela é muito diferente de viajar no carro ou de ônibus. O avião, ele é muito mais barulhento. O chão treme, né, porque o pet tem que ficar embaixo do banco da frente. E também tem a questão da pressão, que às vezes afeta o ouvido tanto quanto das pessoas, né? Que algumas sofrem, né? Com a decolagem e a aterrissagem. Tem que fazer um treinamento prévio, né? Do pet ficar na bolsa, acostumar na bolsa. Uhum. E também dessa parte, assim, do barulho da turbina, que é bem alto. E do chão que fica com essa vibração. Uhum. Então, esse voo de 1 hora foi o teste. E aí, conforme ele foi se adaptando, nós fomos aumentando o tempo de voo. Uhum. Porque não pode começar, assim, querer fazer uma viagem de 6 horas de voo, sem saber como que ele vai se adaptar na primeira viagem, né? Sim, eu imagino que seja super difícil, porque uma vez a Loli andou de barco e ela já estranhou um monte, né, de ter aquela mexidinha, já ficou em cima do banco, não queria sair. E o comportamento do Carê, como foi na sua primeira viagem? Então, no primeiro voo eu achei que ele ficou com medo, assim, ele ficou tentando sair da bolsa. Eu acho que ele achou bem estranho, assim, essa vibração, né, do chão. Mas aí eu não deixei ele sair, né, fiquei acalmando e tal, até que ele conseguiu ficar sozinho lá embaixo. Uhum. Então, aí nos outros voos ele já estava bem mais acostumado. Uhum. E até chegava a tirar uma soneca. Então, Ai, que maravilha. aí com isso a gente foi aumentando, né, o tempo de voo. Ah, que ótimo. E eu já fui falando da Loli, né? Nem falei um pouco antes sobre ela, mas a Loli é a minha filha, né? Uma vira-lata de porte médio. E a Elo tem um papillon, né?
Papillon. É o Papillon, isso. Isso, Carré ele é pequeno, né? Pode ir na cabine, tem 5 quilos. E hoje, na maioria das companhias aéreas, aceita de 8 até 10 quilos, né? E, infelizmente, não é aberto para todo mundo. Então, mas mesmo assim, eu aconselho a fazer esse treino, né? Porque caso a gente tenha alguma novidade aí no mercado aéreo, né? É bom já que o seu cachorro esteja preparado para enfrentar uma cabine, né? Que não é fácil ficar num avião com um monte de gente junto. Geralmente a pessoa tá estressada e qualquer motivo é motivo para brigar, né? Então, é um lugar tenso. Os cachorros percebem isso. E você tem que se mostrar calma também, né? Pra não passar essa tensão pro cachorro. E ele chega a latir, assim? Você já teve alguma reclamação? Latir, acho que foram algumas vezes, assim, mas não seguido, né? Um latido, assim, meio que quando eu passava algum comissário, assim, de repente, né? E foram poucas vezes, mas geralmente ele fica bem quieto e tem até algumas vezes que fala, nossa, tinha um cachorro aí dentro da bolsa, né? Se surpreende quando vê. Ah, que legal. E isso é muito satisfatório, né, pra mim, porque os treinos que a gente fez deram resultados. E aí, como que eu treinei, né? Aqui no metrô de São Paulo, dá pra ir no metrô, no ônibus, desde que o cachorro esteja numa bolsa fechada. Então, a gente treinou bastante no metrô, porque é um lugar bem parecido, assim, em questão de barulho, de pessoas, de crianças, né? E isso já dá pra fazer uma dessensibilização com o cachorro. Ah, que ótima ideia. E a gente também já viajou de ônibus intermunicipal. Nesses ônibus é permitido que você compre o assento ao lado pro seu pet. Então, é uma viagem, assim, bem mais confortável e de ônibus, bem mais silencioso, com menos pessoas. E assim, como eu não dirijo, eu uso bastante o transporte público. E aí poder viajar de ônibus, metrô, avião, assim, pra mim dá uma sensação de liberdade. Ah, sim, com certeza. E nesses treinamentos que você fez, você sempre colocou ele na mochila, né? Sempre na bolsa ou numa mala. Tanto que o seu Instagram é Pet na Mochila. Sigam. Vale a pena, muitas dicas boas. E aí você foi fazendo teste com essas bolsas, como que foi? Então, quando o Carré veio em 2020, foi na pandemia, né? No ápice da pandemia. Eu procurei bolsas, mochilas aqui no Brasil e não encontrei uma que tivesse o que eu queria, que era a praticidade e também que não fosse uma bolsa difícil de carregar, já que eu ando bastante de transporte público. E aí eu encontrei uma marca dos Estados Unidos e comecei a testar a bolsa. E aí eu reparei que não tinha muito conteúdo sobre isso na internet. E aí eu achei legal pegar as bolsas e as mochilas que eu testei e postar no nosso Instagram como uma alternativa para quem estava querendo viajar com pet, para carregar o cachorro, porque como para usar o transporte público o pet precisa ser pequeno e tá na bolsa, ter uma bolsa adequada e boa para viajar é importante para você realmente poder ir para onde quiser, de ônibus, metrô, de avião. E aí, só que eu tenho uma coleção, né, de bolsas e mochilas. Quantas bolsas você já tem hoje? Eu já testei mais de 20. Nossa. Aqui eu acabei vendendo algumas, né? Sim. Mas eu já testei bastante. Bolsa, mochila, sling, o que você imaginar. Então, hoje eu vejo que o pessoal já te procura mesmo lá, quando você posta alguma coisa nos stories, né? Manda uma bastante consultoria. pergunta, é uma consultoria. Sim. E de documentação de viagens, acho que quase todo dia eu recebo alguma
pergunta, né? Olha, que legal. E para, por exemplo, viajar para fora com o cachorro, você precisa fazer um documento que chama CVI, né? Que é o Certificado Veterinário Internacional. Para aqui no Mercosul, como Argentina, Uruguai, Paraguai, a documentação é mais simples do que se você for viajar para os Estados Unidos ou para a Europa, ou para outros países, né? Então, quando a gente viajou pela primeira vez, em 2023, que a gente foi fazer a viagem para fora, né? Na verdade, foi até a Foz do Iguaçu, e de lá atravessar a fronteira para o Paraguai e para a Argentina. É um ótimo destino para quem quer assim, fazer essa... Inaugurar, né, essa vida de viajante. essa parte internacional. Porque Foz, assim, daqui de São Paulo, é possível ir de carro, né? Para quem tem cachorro grande. E de avião também é bem rapidinho. Aí eu fui atrás, fiz a documentação por conta, então... E Você aí, não contratou nenhuma empresa de consultoria, de assessoria para Não, fazer a documentação? fui atrás. Fez tudo mesmo. Aí, hoje eu sei, assim, como orientar, né? Você precisa ter a conta no Gov, e dá pra você fazer tudo isso gratuitamente. Ai, que Você ótimo. não paga nada e eles respondem bem rápido. Olha que Tipo, de 28 a 48 horas eles têm um prazo bem curto, assim, então dá pra você fazer sozinho. E se tiver alguma coisa pra corrigir, eles te devolvem, você corrige e manda de novo a documentação, até que seja aprovado. então para viajar para fora não pode ser só carteirinha de vacinação, como a gente está acostumado aqui a viajar em hotéis em São Paulo, né? Tem que ter alguns cuidados adicionais. Isso. Ai, que ótimo. E você também tem um passaporte internacional, né? Ah, sim. Você não, né? O Carê. Carê. Nessa viagem para a Europa, eu fui atrás do passaporte pet europeu. Eu mandei e-mail para um auditor da Vigiagro, que uma colega tinha me indicado, né? E ele falou que não era possível para quem era turista, né? Que seria o nosso caso. Só para quem estava realmente de mudança para a Europa, que teria um endereço fixo lá. Jogou um banho de água gelada. Aí eu, assim, não fiquei satisfeita, porque eu já vi várias pessoas, uns influencers de fora, né, que tinham feito o passaporte europeu pro cachorro e viajando a turismo. Então, aí eu fui pesquisar é como se fosse o centro veterinário lá de Milão. Mandei e-mail, né, para eles. Aí usei o Google Tradutor para mandar em italiano, né? Para ser um pouco assim mais receptivo, para eles serem mais receptivos. Sim. E aí até que por fim eu expliquei, eu preciso desse passaporte pet, porque eu vou passar por além da Itália outros 3 países, né? E para facilitar o trânsito, né? Eu gostaria de ter esse passaporte. Uhum. Aí por fim responderam, então pode ligar aqui um mês, a agenda abre um mês antes de, até um mês, né? 30 dias de antecedência. Aí você liga aqui e agenda um horário com a gente. Eu, tudo bem. Responde por e-mail, tudo bem, mas eu não falo italiano, né? Posso até ligar. Tem alguém que fala inglês, né? Que eu possa falar no dia que eu ligar. Aí falaram, não, tudo bem, pode ser por e-mail mesmo. Aí um mês antes, né, da nossa chegada lá, eu mandei o e-mail e eles agendaram um horário para mim no dia seguinte que eu ia estar lá. Olha. Então deu tudo certo. Eu marquei horário, no dia seguinte a gente foi lá, tem que levar o pet. Eles atenderam super bem, era a recepcionista que tinha respondido o meu e-mail, falava inglês, assim, perfeitamente. A veterinária, acho que ele não falava muito inglês, falava mais italiano. Mas no fim, a gente conseguiu se comunicar o que precisava, né? Fizemos passaporte, elas fazem Exame, assim, no cachorro também? Eles conferem o microchip, que tem o leitor, né? Confere os dados da documentação do cachorro. Isso eles olham mesmo, né? O microchip, a vacina da raiva tem que estar em dia. A sorologia da raiva também, o exame tem que apresentar. E aí eles fazem o passaporte na hora, bem tranquilo. Acho que foram 27 euros. E aí você chegou a apresentar? Alguém pediu para você nas fronteiras? Só quando a gente voou de Paris para Milão, fiz o voo. Porque de trem foi muito tranquilo, assim.
Nem para mim teve algum fiscal que pediu passaporte. Vinha o fiscal e pedia a passagem só, para conferir a passagem. Elô, você mencionou essa parte da documentação, que não é tão simples, né? Não é só uma carteira de vacinação, como a gente está acostumado aqui no Brasil. É o CVI. Isso, CVI. E você, boa parte do você fez sozinha, mas você contou com alguma assessoria, teve alguma consultoria sobre isso? Sim, o CVI, para a gente viajar aqui no Mercosul, né? Para Paraguai, Uruguai e Argentina, eu fiz sozinha. Mas do ano passado, que eu fui para o Canadá, e como eu ia sozinha, eu procurei uma assessoria, que foi com a Sonho e Magia Viagens, e eles fizeram toda essa parte da documentação para mim, porque para ir para o Canadá, a documentação é simples, só que como eu ia sozinha, eu queria algum apoio adicional caso tivesse algum problema. E agora, para a Europa também, a documentação é bem mais complexa, porque tem o exame que chama sorologia da raiva. E, além disso, essa sorologia você tem que fazer com 3 meses de antecedência, no mínimo, né? Porque você colhe o sangue, faz essa sorologia e o resultado tem que ser acima de meio lá, a unidade, que indica que seu pet tenha os anticorpos contra a raiva. E na viagem, vamos falar mais especificamente dessa última, né? Porque ela é bem rica, né? E bem recente. Restaurantes, hotéis, também você conseguiu lugares bem pet friendly mesmo, de verdade? Sim, a Itália eu achei bem interessante, assim, para quem tem pet, né? Percebi que eles gostam muito, né, de cachorro, de gato, e sempre que eu olhava assim, a maioria olhava, dava um sorriso, né, puxava algum assunto, às vezes até italiana, olhava, putz, não sou daqui, né. E só uma coisa que ficou faltando na nossa viagem foi achar um supermercado, porque eu tinha visto alguns vídeos, né, falando, aqui na Itália você tem um carrinho que é pet, você coloca seu pet lá e faz compra. Não consegui achar nenhum. A gente foi, acho que uns 2 mercados que o cara tava na bolsa, ainda que eu perguntei que se podia entrar ou não, que normalmente não pode, né? E até não deixar. Não deixar? Não, deixar. Na bolsa sim. Na bolsa sim, e teve um que eu entrei lá em Veneza, no Coop, aí com ele na bolsa, né, a cara dele aparecendo, e a mulher falou, não pode ir cachorro aqui, foi até meio grossa, né, eu queria comprar uma água, aí não deixou, tive que sair. Como eu tava sozinha, não tinha a menor chance de deixar ele na porta, me esperando, eu acho muito arriscado. Sim, sim. Então, eu acabei tendo essa experiência ruim. Mas, assim, questão de restaurante, na parte de dentro, foi bem tranquilo. Não precisa nem estar na bolsa, todos os países aceitaram. Na Suíça, a gente foi num restaurante mais chique, assim, e ele foi lá, sentou numa mesa normal, né? Não tinha nenhuma mesa especial. Que ótimo. Era até meio ruim que a mesa, porque ficava no meio do corredor, assim, o garçom ficava passando toda hora, mas foi tranquilo. Nada de sentar no frio, né? Perto da janela. Nada disso. Sim, sim. E no transporte público lá, você pode ir com o seu cachorro de qualquer tamanho, ir no metrô, no ônibus, no trem, no bonde, que eles são aceitos. Caramba, que diferença grande daqui, né? Só a Itália que tem um detalhe, que os cães maiores, eles têm que estar... aliás, se não tiver na bolsa, ele tem que estar de focinheira. Cães em geral, né? Cachorro grande, pequeno. Mas na Suíça e na França, o cachorro pode ir só na guia no transporte público. Que ótimo, Então, eu sou a Maguinha Loli, teria que só passear de metrô na Europa, né? Fazer o quê? Tá, mas assim, era a regra de usar a focinheira na Itália, mas eu não vi nenhum cachorro de focinheira. Vi border collie, tem um pastor alemão no metrô e todos andando na guia tranquilamente, assim. Mas dava pra ver que eram cachorros educados, né? Porque, imagina, né? Um cachorro que não tá treinado naquela muvuca no metrô, se não for bem treinado, ele pode... Um pastor alemão ficar com medo, né? Impõe um certo...
A maioria, assim, que a gente encontrou eram bem educados. Ai, que ótimo. A maioria, não todos. Você chegou a adestrar o carê quando ele era pequenininho? Você fez algum treinamento? Ou foi só da sua personalidade ali, educando ele mesmo? Então, no começo, quando ele era mais novo, eu contratei um adestrador, a gente teve algumas aulas, mas o treinamento da bolsa foi, assim, o que eu passei para ele, dos vídeos que eu assistia da internet, né, foi mais meu, assim, né, de colocá-lo na bolsa, deixar a bolsa à disposição para ele buscar quando tivesse cansado ou quisesse descansar, por exemplo. Nos restaurantes, eu sempre deixava a bolsa do lado, assim, como se fosse um place dele, né? Para ele ficar lá tranquilo. E isso deu muito certo. Ele começou a buscar ficar na bolsa como se fosse um lugar que ele que ele se sentia protegido. Então, para começar o treino, assim, eu indico que deixe à disposição e leve ele na bolsa para todo lugar. O cara, ele gosta de andar, mas ele cansa rápido. Então, ele empacava muito no passeio, né? Eu ficava carregando cola e começa a doer o braço. Aí, por isso que eu acabei recorrendo à bolsa, né? Que é mais confortável de levar, né? E ali deita também, fica mais tranquilo. Uhum. Ele tem a patinha pequenininha, né? E imagino então que você, quando faz os seus roteiros para as viagens, seja aqui e Europa, principalmente, que a gente anda muito, né? Você adapta isso tudo para ser o menos exaustivo possível, mas também que consiga aproveitar, né? Se imagina, tem lugares que não vão aceitar, não sei se museus aceitam. Museu, igreja, não aceita pet. Por exemplo, no Louvre, né? A gente foi lá, ficou tirando foto na parte de fora. Uhum. Mas assim, eu também não faço questão, porque eu não sou das artes e tal, né? A gente fez bastante passeio. Um passeio mais curto, assim, não dá pra ficar o dia inteiro fora. Por exemplo, sair de manhã e voltar só à noite. É muito cansativo pro pet, né? Porque, imagina, você tá num país diferente, é muita informação, muitas pessoas diferentes, muito cheiro, isso acaba sobrecarregando um pouco eles. Aí, nos passeios que a gente fez bate e volta, saía de manhã e voltava à tarde, assim, tipo umas 4 da tarde. E chegava não muito tarde em Milão, né? Que eu firmei base lá. Ah, que ótimo. Eu escolhi fazer a base, né? No Airbnb em Milão, porque eu tava levando muita mala. E pra ir de trem, imagina, né? Não dá pra você ficar com um monte de mala, mais um pet. E você mesmo tem que subir lá e colocar a sua mala na escada. Ou, né, lá no bagageiro, né? Então, para fazer os outros países, eu deixava as coisas em Milão e pegava o trem, né? Ficou num Airbnb perto da estação e ficou bem acessível, assim, para fazer esse roteiro. Ai, que ótimo. Então, você deixou as malas num lugar e aí podia fazer, às vezes. Mas aí, só hospedou fora 2 dias, né? Que foi Paris e Zermatt, lá na Suíça. Que ótimo. E para alugar os lugares, né? Os hotéis, o Airbnb, você também teve facilidade para encontrar opções pet? Sim, no Airbnb e no Booking, hoje em dia tem bastante opções. E tem um filtro lá, né? Você coloca o data e seleciona lá aceita pets. Isso no Booking. No Airbnb tem lá, estou levando um pet. E aí ele já filtra e só mostra para você os lugares que aceita. Ah, que ótimo. No Booking, ele tem. Acho que a maioria cobra uma taxa de pet. Mas no hotel que a gente ficou em Paris, era pet grátis. Sem taxa. Eu achei legal. O de Zermatt tinha uma taxa, acho que eram 10 francos suíços. Só que vinha um potinho e uma cobertinha lá, que é um toque especial, né? Que aí você vê, pô, meu pet é lembrado, né? Isso pra quem tem pet é uma gentileza, assim, né? E
dá uma sensação mais de acolhimento. Sim. Uma vez eu fui no aniversário da minha sobrinha e a minha cunhada deixou uma lembrancinha pra Loli. Eu achei tão fofo. A gente gosta, nem que seja um negócio simples, mas lembrando já é um diferencial. Sim, com certeza. E Elo, além dessas dicas das malas, né, dos roteiros, você também dá bastante dicas sobre produtos, sobre as lojas pets. Eu acho muito legal de ver a diferença de produtos, né, que a gente tem aqui no Brasil com o que você encontra nas suas viagens. Conta um pouquinho pra gente, né, do que você já achou de mais legal, a diferença, se tem mesmo essa diferença de qualidade, de opções. Vou dar o exemplo da minha experiência, né? Nos Estados Unidos, as lojas têm uma infinidade de brinquedos, não se compara com o que a gente tem aqui no Brasil. Isso você também percebeu nos países que você visitou? Sim, tanto dessa parte da questão das bolsas, né, que eu realmente percebo muita diferença com o que a gente tem aqui, com as opções que a gente tem fora. Aqui a bolsa tem a medida lá, só que não é algo que você possa usar com conforto para você e pro pet. Ou às vezes é só confortável pro pet e para você é ruim, é um negócio gigante para você carregar e para você ficar andando é complicado. Tem outros produtos também que eu vejo que lá fora tem melhor, por exemplo, secador pet. Sem ser usar o seu secador para secar o pet. Porque pesquisando sobre isso, eu li que o pet ele tem uma temperatura máxima ideal para não causar dano para a pele dele e tal, né? Que é muito diferente do secador humano, que às vezes é bem, bem quente e isso faz mal para ele. E o secador PET, ele tem mais rotações por minuto e aí faz com que isso seja mais eficiente na hora da secagem. Olha que incrível, não sabia nada disso. E no pet shop do exterior, a gente vê uma seleção assim de ração, de comida natural congelada, suplementos para os cães e a parte de ração farmacêutica, né? Essas que são para, por exemplo, cachorro que tem algum problema ou de saúde, diabetes, hipoalergênica, tem uma infinidade muito maior. Caramba, aqui no Brasil eu vejo 2 marcas. A Loli usa a hipoalergênica e eu só tenho 2 opções. Então, aí eu quando vou viajar, eu procuro comprar umas coisas que não tem aqui. E eu acho interessante compartilhar, porque sempre você conhece alguém ou você vai viajar em algum momento para fora. Então, se você tem já uma lista de produtos que são bons, assim, que alguém indicou, eu acho que é bem interessante compartilhar. Elo, e o seu Instagram já tem uma grande visibilidade, né? Como você falou, as pessoas já são engajadas ali com conteúdo de qualidade. Isso já te trouxe algumas parcerias? Como que essa parte das publicidades já chegou até você? Uhum. Sim, apesar da gente não ter assim um número, mais de 10 mil seguidores, nós temos algumas parcerias com lugares grandes, por exemplo, essa da caneca que eu tô, do Areia que Canta, a gente tem um cupom de desconto lá de 5%, né, Pet na Mochila, e é um hotel para quem tem pet bem legal, tem atividades que você pode fazer com pet, tem uma prainha pet, tem a trilha que você vai para Areia que para fonte, para nascente do Areia que Canta. Também temos parceria com a Wall Pet Food, que é uma linha de petiscos naturais, essa que a Loli comeu, que não tem conservante, e é uma empresa brasileira de Curitiba, né? Eu acho importante a gente valorizar, né, as empresas aqui. Sim. E o hotel que você mencionou é em Brotas, né? É em Brotas, é excelente, a gente já foi várias vezes lá. Tem bastante atividade para quem tem criança, para quem gosta de aventura, tem tirolesa, tem o rafting, rafting não, desculpa, caiaque, isso, para conhecer a nascente, né, as trilhas, vôlei, tem uma infinidade de opções de esportes. Então, fazendo a reserva, a hora que perguntar sobre cupom, põe pet na mochila, vai ganhar 5% de desconto. 5%, parcela em 8 vezes. Nós também temos
fizemos a parceria com a Goldog, que é uma marca pet que trouxe a iCandor, que é uma linha pet sul-coreana, que é uma das bolsas que a gente usa bastante nas viagens, né? Que tem produtos bonitos e práticos para usar com pet. Ai, que ótimo. Então, essa marca não tinha no Brasil até pouco tempo e agora tem. Bem recente, então Bem chegou recente. agora no Brasil. Chegou em final de março. Excelente. Bem legal. Você já testou e aprovou no Carinho? Sim. Ele aprovou, principalmente. A gente costuma fazer parceria com produtos que a gente conhece e realmente recomenda, né? Sim. Porque não adianta você fazer uma parceria com algo que você não é do seu dia a dia, porque vai parecer forçado e também as pessoas podem reclamar, comprei porque você indicou, mas é ruim. Isso é a pior coisa, assim, que pode acontecer. Foi tudo surgindo naturalmente, né? Isso, e hoje em dia, como a sua reputação tá em jogo, você tem que escolher cuidadosamente, né? O que você vai divulgar. Sim, e ainda mais você também que preza tanto pelo bem-estar do carê, né? Só vai indicar aquilo que realmente funciona. Espero que as pessoas gostem, porque pra gente realmente deu certo. Ai, que ótimo. Queria mostrar um pouquinho do Instagram dela, Johnny, pra gente ver que tem uma riqueza de opções e também para vocês conhecerem o rostinho do carê, né? Ele não tá aqui hoje, eu tô tentando correr aí pra chegar nos 10 mil. Aqui, ó, em Veneza, para vocês verem a roupinha dele. Que sucesso. Essa roupinha foi planejada com antecedência. Já vi uns outros influencers aí que usam a roupinha lá do gondoleiro, né? Aí eu queria fazer todo um outfit aí pra chegar lá e arrasar, né, nas fotos. A minha roupa eu tô sempre a mesma, mas a dele sempre tem alguma coisa, um toque especial, né? Uma gracinha, né? E lá, assim, tava no início da primavera, mas ainda tava frio, pelos padrões que a gente tem aqui. E tem várias roupinhas de frio aqui que a gente não usa quase, né? Que aqui é mais quente. E lá deu pra usar umas roupinhas legais que eu tenho pra ele. Foi bem legal. E hoje o que eu vejo aqui no Brasil, quem contrata, assim, pra fazer propaganda, não vê mais só a quantidade de seguidores. Eles veem o engajamento, o conteúdo mesmo, né, que a pessoa tem, o alcance. Então, essa ideia de que você tem poucos seguidores ou muitos é relativa hoje em dia. Você tem que ter um conteúdo bom, um trabalho bem feito. E isso que vai fazer com que as pessoas te sigam e confiem no que você indicar. Não é só, eu tenho 20 mil seguidores, só que aí eu faço propaganda e a pessoa sabe que é publi. E aí fala, pô, a pessoa tá fazendo publi, aí por isso que parece tudo perfeito. Não é. Por isso que hoje em dia eu escolho bastante, né, com quem que eu faço a parceria, pra realmente não decepcionar quem me segue e confia no que a gente indica, né? É testado e aprovado. Isso. Olha que gracinha a roupinha aí, super combinando com o passeio. Então, volta na foto, por favor, a anterior. Aqui eu tirei essa foto que eles estavam recolhendo lixo. Olha. E é tudo via barco lá. Eu achei muito interessante. Tem esse aqui, pega a alça, pega o lixo e depois leva embora. Olha. O meio de transporte deles é o básico acima da água. para tudo, né? Muito, muito legal. E Veneza foi uma cidade, assim, muito surpreendente. É um lugar único, assim, do mundo, né? Não tem um lugar igual, que tá tudo cercado de água, tem as gôndolas, até ele gostou. Ai, que gracinha. É um estilo de vida muito único, né? Tanto é que é um patrimônio da Unesco. Ai, que coisa mais linda. E a Itália é realmente o que falam, né? Quem vai uma vez quer voltar. Tem muita coisa. De norte a sul é muita diferença, né? De lugares, das pessoas também, as comidas, né? Sim. A gente tá falando sobre as fotos e sobre o carê em Veneza e estamos mostrando o Instagram da Ilô, porque também estamos com vídeo, para quem não tá vendo, tá só nos ouvindo, o Instagram é @petnamochila.
E aí vocês conseguem conferir lá tudo isso que a gente está contando, que a Elô já separou por países e cidades também, né? Tem Milão, tem Chiesa. Então, No YouTube eu coloquei os vídeos mais longos, assim, com mais informações. Porque no Instagram as pessoas querem uma informação mais rápida, né? Um resumo. E no YouTube, pra quem quer viajar, tem tudo lá. Tudo que a gente passou. ai, que maravilha. E quem acompanha no Insta já viu primeiro, né? Os perrengues e tal. Teve perrengue, Elô? Conta pra gente. Ai, nem fale. Teve 2. Um que foi... Assim, foi algo que foi resolvido, só que foi muito tenso na hora que aconteceu. Porque eu fui meio doida também, né? Querer conhecer 4 países numa única viagem. E aí eu fiz toda a sequência, assim, como se fosse tudo dar perfeito. E... Cronometrado. Cronometrado. A gente fez Suíça, indo segunda e voltando terça. E aí depois quarta, indo pra França, pra Paris, né? 7 horas de trem, de Milão. E voltando quinta. E o nosso voo era sexta. Na verdade era terça voltando quarta. Ia ter quinta em Milão. E na sexta já teria que voltar pro Brasil. E na ida pra Paris foi tudo certo. 7 horas de trem, tranquilo. Mas na volta... nós saímos de lá, pegamos o trem era 7 da manhã, ia chegar tarde lá em Milão. Saímos, tudo aparentemente normal, paramos na cidade, foi Lyon, uma cidade da França. Aí falaram, porque no dia anterior teve uma nevasca e caíram umas pedras no trilho. Literalmente a pedra no meio do caminho. E aí a gente vai ter que ficar 2 horas parada aqui nessa cidade e tal, enquanto eles terminam de tirar o que tá sobre os trilhos, né, pra gente conseguir passar. E não tinha outro trilho pra você, sei lá, fazer um desvio, né, era só um. Aí ficamos lá, mas meia hora depois falaram, então, não vai dar certo. A gente vai ter que retornar pra Paris. Meu Deus. E nessa parada em Lyon, muita gente desceu do trem, né? Pra andar, sei lá. E eu vi várias pessoas com cachorro lá. Tinha um cachorro gigante, super tranquilo. Tinha um chihuahua. Tinha outros tutores lá. Mas assim, até então, a gente só tava esperando e nem foi puxar conversa, né? Porque depois que ele falou que a gente tinha que voltar, eu falei, putz, e agora, né? Como que eu vou fazer? Porque eles falaram, no dia seguinte, a gente vai dar a passagem pra vocês no trem de amanhã. Nossa. Aí o rapaz, eles deram um anúncio, assim, eu custei a entender, porque eles dão um anúncio em várias línguas, mas primeiro era francês, depois italiano, e aí em terceiro inglês. Aí tinha os avisos no painel, né, só que até você entender mesmo, demorou um pouco pra cair a ficha. E é uma dica também de pelo menos ter uma segunda língua fluente. Porque nessa hora não tem como você esperar a boa vontade da pessoa. Porque todo mundo cercou o funcionário lá e queria saber, o que a gente vai fazer e tal, né? Vamos devolver o dinheiro, a gente vai conseguir voltar amanhã. E teve o pessoal que desceu mesmo na cidade, ficou lá. Até o pessoal que tinha cachorro lá, se eu soubesse, teria perguntado, né? E aí, dá pra voltar pra Milão, né? Que já tava um pouco mais próximo de Milão, né? Não teria que voltar tudo. Aí eu, não conheço essa cidade. E, por sorte, o trem tinha Wi-Fi. Wi-Fi grátis, tinha tomada, né? Pra recarregar o celular. E nesse retorno aí eu fiquei pesquisando. Como que eu faço pra voltar de Paris pra Milão, se não for de trem. Porque era incerto ainda que no dia seguinte era certeza que o trem ia conseguir passar. Tá. E aí também eu fiquei, putz, eu não aguento ficar mais 1 minuto nesse trem, né? Dá um desespero, assim. E aí eu fui pesquisando, como que eu volto? Aí eu vi que tinha um voo. A ITA tinha voo e a Air France também. Só que aí eu entrei no site da Air France e eu vi que pra quem tem pet tem que reservar com 1 dia de antecedência.
Meu Deus. E eu queria pra mesmo dia E já. Nossa. Aí eu falei, putz, da Air France não dá. E as empresas low cost que fazem Europa, por exemplo, Ryanair, Air Europe, não aceitam pet na cabine. Aí já corta da lista. Aí sobrou a Ita. Aí eu vi que tinha pra Roma e pra Milão Malpensa e Milão Linate, que é o aeroporto mais perto pra gente. Mas o Milão Linate era o último voo. Era 9h30 da noite. Tarde. Aí eu pensei, vou chegar em Paris, vou direto pro aeroporto lá no Charles de Gaulle pra tentar comprar passagem, né? Porque a segunda funcionária que eu falei, da Trenitalia, falou, a gente anotou nossa reserva lá, porque eu falei, eles iam dar hotel e a passagem pro dia seguinte. Certo. Aí eu deixei meu nome lá. Só que aí, quando eu perguntei de novo pra segunda funcionária, o primeiro funcionário tinha falado que era certeza que ia conseguir voltar. Aí eu falei, tá bom, dei meu nome lá pra ficar no hotel, perto da estação, e a passagem pro dia seguinte. Mas aí a segunda funcionária falou, então, não é certeza que vai ter o trem, que o trem vai conseguir chegar no dia seguinte, em Milão. E aí eu com a passagem pro Brasil 2 dias depois. Passar no hotel, né? Pegar Não dava pra eu pegar, por exemplo, um voo de Paris pro Brasil, né? Minhas coisas estavam lá em Milão. Por isso que eu tinha que voltar. Obrigatoriamente em Milão, Aí pesquisei e pra quem tem pet não pode comprar. Aliás, até pode. Só que a maioria você faz a reserva do pet por telefone. São poucas companhias que você consegue comprar o pet junto já direto. Por exemplo, a Gol você consegue comprar sua passagem e a do pet simultâneo no site, sem ter um intermediário como um telefone. Mas da Ita não. Para comprar essa passagem para a Europa, eu liguei lá, perguntei, nesse voo aqui tem vaga de pet na cabine? Aí eles falaram sim. Aí beleza, comprei no site, que era mais barato. E aí depois, em seguida, liguei pra fazer a passagem comprei a passagem do Carê. Mas então, aí voltamos em Paris depois de 8 horas. Fez um bate e volta de trem horrível. A pior experiência que já tive. Aí teve bastante gente que também voltou que ia fazer essa alternativa de ficar no hotel, né, e no dia seguinte voltar. Porque esse trem ele é uma vez só por dia. Nossa. Só que aí o guichê da Trinitália tava lotado já de gente do trem. Porque ia ter que passar lá pra dar um nome, conseguir o hotel. Eu falei, não vou. Já tava exausta. Aí pesquisei lá como que ir pro aeroporto de metrô. Aí achei lá, coloquei no Google Maps e fui. Sem, assim, certeza de nada, né? Aí cheguei no aeroporto. Eu acho que fui uma vez só nesse aeroporto. Eu não sabia direito onde que tinha pesquisado, a Terminal B. Não sei se era o B, mas fui lá e nada de achar o guichê. Nossa, deve ser enorme, né? Muita gente. E por fim achei o guichê da Ita. Expliquei minha história triste lá pra moça do balcão. Por sorte, ela era bem solista. Ai, que bom. E consegui comprar passagem. Nossa. Esse último voo aí das 9h30, que era um voo por dia, né? Comprei a passagem e ficamos lá esperando. Então, aí, nessa sua fala você já deu dicas tão importantes, né? Não é tão simples viajar com o pet sem, por exemplo, falar uma segunda língua, né? Especialmente o inglês. Pra quem tá sozinho, eu acho que tem que doer. Sozinha, né? Porque senão as pessoas vão querer pisar em cima de você, assim, te enganar. E você falando com segurança, você já impõe mais respeito. Sim. E sozinha você tem que se virar, não tem jeito. E tem que estar preparada para os imprevistos, Sim. né? E eu não imaginava nunca que o treino ia conseguir ir, né? Sim. Aí na hora você fica assim, não tem um plano B, né? Tive que criar um na hora. E aí tem uma reserva para emergência também, né? Que eu acho que é importante. E eu também não sabia quanto que ia sair, né? Só a passagem do pet do Carê era 95 euros. A minha foi... Eu tô somando tudo, deu 370 euros. Pra comprar essa passagem de última hora. Quanto? A de trem foi 145.
o trecho da volta, né? Aí eu pedi reembolso. Ontem eles falaram que iam me reembolsar. Mas já passou 30 dias, né? Mas eu espero que acho que vão reembolsar, assim, porque me responderam lá e eu passei lá o código IBAN lá pra receber a ordem do exterior. Esperar. E aí, quando é assim, você também leva comidinhas pro carê? Você tem... Então, geralmente eu levo um dia de reserva a mais. Só que justamente essa viagem, eu queria economizar espaço e peso, eu levei só para um dia, mais ou menos um dia e meio, assim, vamos dizer. Aí, esse já foi mais um motivo de preocupação para eu querer voltar no mesmo dia. Porque não teria comida suficiente para o dia seguinte e tal, né? Todas as refeições. E ele come uma ração muito específica que é aqui do Brasil, né? Lá não vende. Nem ia dar tempo de ir no pet shop também, né? Sim. E eu recomendo que leve uma reserva de pelo menos um dia, né? Para esses casos aí de imprevistos. Sim. Nossa, e que bom que é ITA, né? Que você falou, a companhia aérea. ITA, eu achei ótima, perfeito. Nós fomos pro Canadá ano passado, a gente foi de Air Canada e eu achei o tratamento ruim, assim. Não foram tão... Muitos frios e na ida já foi complicado, porque a atendente falou que a bolsa estava pequena demais, quase não deixou a gente embarcar. Nossa. Aí eu falei, a bolsa tá de acordo com a medida que vocês mesmos impõem no site. Aí, por fim, falei que já tinha viajado várias vezes, etc, né? Ela, tô preocupada com o bem-estar dele. Eu falei, filha, você acha que eu não? Eu que sou a primeira a ter essa preocupação, né? Sim. Aí deu uma raiva na hora, mas tive que... Imagino. Cara. Aí a pessoa ainda tem coragem de falar isso, né? Falou, eu tô seguindo as regras que vocês determinaram, né? E aí se você segue, ainda reclama que tá apertado. Sim. E na volta, eu tinha embalado minha mala com plástico lá pra proteger. A mulher falou que, se você colocar esse plástico na mala, você vai ter que ir naquela bagagem especial lá, de sobrepeso, lá, oversize. Aí eu falei, tá bom. Aí arranquei lá o plástico. Era um plástico dentro da bolsa do carê. Não, era na mala, assim. Eu comprei um plástico, tipo aqueles que fazem no aeroporto, mas bem simples, né? Tipo um plástico filme. E aí implicaram também. Ai, meu Deus. Falei, mas que... Essa parte do transporte, do ir e vir, é sempre com emoção, né? Até sem pet. Sim. A gente nunca sabe o que esperar. A pessoa, se tá num mau dia, vai querer olhar, assim, qualquer coisa de diferente vai querer te encher o saco. E hoje, as suas viagens, assim, são sempre com o carê, né? Você não costuma deixar ele em hotelzinho, com familiares. São sempre viagens. Porque eu gosto muito de viajar, mas eu vejo que não tem mais graça ir sem ele. E como eu pesquiso com muitos meses antes, né, dá pra fazer um roteiro bacana, assim, que ele possa ir, que seja legal pra todo mundo. Então já virou um estilo de vida pra você, né? Já, e ele gosta, assim, de viajar. E também, infelizmente, eu não tenho um plano B, assim, pra deixar com alguém que ele nunca dormiu sem ser em casa, né? Ou ele tá comigo, ou com o Vitor, meu namorado, e ele não tem essa vivência, assim, de se hospedar fora, né? Então, acho que seria muito difícil pra ele. Também não tive coragem ainda de deixá-lo ali dormir fora, assim, só com parentes muito próximos, né? Mãe, irmã. Então, Elô, obrigada, viu? Obrigada mesmo por compartilhar aqui as suas experiências. Acho que vai ajudar muita gente que pretende viajar com seu pet. E a gente segue acompanhando, então, as suas aventuras lá no Pet na Mochila. Obrigada. Eu que agradeço. É uma satisfação poder estar aqui compartilhando, fazendo esse bate-papo, que é um tema, assim, que a gente ama falar. Sim. Basta alguém fazer uma pergunta, aí você começa a falar. E sempre com um sorriso no rosto. É um tema muito legal e vale a pena a gente compartilhar as experiências, né? Porque sempre traz muito... É muito rico, né? Pra todo mundo. Sim, você tem ajudado muita gente aí a conquistar até lugares, né? Hotéis, restaurantes, que cada vez mais a gente vê uma oferta de opções pet friendly.
Elô, muito obrigada por ter vindo compartilhar as experiências suas e do Carê, né? A gente segue, então, acompanhando vocês lá no Pet na Mochila. Não deixa de compartilhar todas essas dicas valiosas com a gente, tá bom? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada aí pelo podcast, adorei participar do Pod Patinhas. Que bom, obrigada. Obrigada, pessoal, para quem ficou com a gente até aqui e sigam a gente também no Pod Patinhas.